Vamos voltar a falar sobre a crise no leste europeu, agora com outra entrevista importante para você acompanhar. Conversamos com o ex-embaixador do Brasil na Ucrânia, Renato Marques. Embaixador, boa noite. Bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Te ouço muito bem. Muito obrigada pelo convite. Sim, o Lorival ali batalhou, trabalhou, entrou em contato. Precisamos, de fato, ouvi-lo para entender melhor todo esse cenário. Num dia em que as principais lideranças, mundiais deixaram muito claro, claríssimo, inclusive, que as sanções só estão começando. O senhor que esteve ali, o senhor que foi embaixador do Brasil na Ucrânia, como é que a gente pode entender esse momento, então, de acirramento e de resposta do mundo para uma Rússia que parece irredutível? Olha, eu acho que nós estamos assistindo a uma grande escalada com relação àquilo que eu vivi lá. Sim. Quando eu cheguei na Ucrânia em 2003, havia um clima de absoluta amizade entre a Rússia e a Ucrânia, ou pelo menos uma aparente amizade entre os dois países. Havia, é claro, uma interferência bastante evidente da Rússia no processo eleitoral ucraniano, que foi o que causou, logo no ano em que eu cheguei, em dezembro de 2003 e em janeiro, fevereiro de 2004, o fenômeno conhecido como Revolução Laranja. Algo que não estava no radar, digamos, de ninguém que estivesse na Ucrânia. Até eu me lembro de, em conversas em coquetéis diplomáticos, ouvir comentários no sentido de não, o povo ucraniano é um povo muito pacato, jamais haverá uma revolta. E a Revolução Laranja foi a primeira manifestação nesse sentido. Não foi tão violenta quanto a outra de 2014, mas até porque o governo ucraniano então existente, que era do presidente Kuchma, que vinha da elite dirigente da área da indústria espacial ucraniana, na época ainda da União Soviética, ele não jogou as forças de repressão contra os manifestantes. E com isso houve uma reversão pacífica do que foi uma fraude no processo eleitoral e foi eleito o Yanukovych, que é depois o personagem principal em 2014, foi derrotado no segundo turno das eleições para presidente. Já então, naquela época, o próprio Yushchenko, que foi o presidente eleito, falava em ingressar na União Europeia e na OTAN. Duas pretensões que, tanto naquela época quanto agora, não tinham necessariamente grande viabilidade. No caso da OTAN, para dizer de uma forma simplista, porque a Rússia já tinha, naquela época, a base naval de Sebastopol, que é a principal e mais importante base naval russa no Mediterrâneo, quer dizer, próximo do Mar Negro, para atuar no Mediterrâneo. E isso seria já um impedimento formal, digamos, para que a OTAN pudesse considerar a candidatura ucraniana, a existência de uma base de um país estrangeiro no seu território. Hoje em dia, e até há pouco tempo, essa exclusão estaria ainda acentuada pelo fato de que a Ucrânia leva, já desde 2014, uma guerra por procuração contra a Rússia. Sim. Só que essa procuração está rapidamente desaparecendo. E no caso da União Europeia, é um país grande demais para ser absorvido, assim como a Eslovênia, por exemplo, sem nenhum desmérito para a Eslovênia. Ela iria alterar a composição de votos no centro de decisões da União Europeia e, sobretudo, a Ucrânia é um dos países mais férteis do mundo. Então, ela certamente iria colocar em xeque aquele funcionamento oneroso, subsidiado da política agrícola comum, que é o grande cimento
o grande fator de coesão dentro da União Europeia. Sim. Então, enfim, eu diria que as duas pretensões ucranianas, por razões distintas, em contextos distintos, não eram necessariamente passíveis de um êxito no curto prazo ou no horizonte visível. E hoje o que nós temos é um quadro totalmente diferente. Nós não estamos mais falando de aquisição de território. O que me parece que a Rússia está fazendo é colocar ante a comunidade internacional a questão muito clara de se é aceitável, razoável, que um Estado, usando da força, possa alterar a geografia, as fronteiras existentes entre os países, algo que está claramente condenado na própria Carta das Nações Unidas. Sim, sem dúvida. Embaixador, colocar os nossos analistas, claro, para participar desse papo importante. Lorival, chega na conversa. Lorival, já fiz aqui todas as honras da casa e agradecendo também pelo intermédio aí do Lorival que conseguiu essa entrevista. Cadê o Lorival para participar? Aí, querido, bora lá. Renato, você assistiu a esse acirramento na Ucrânia de lá da Belarus, ali do lado, né? Quando entre 2011 e 2014 você foi embaixador do Brasil em Minsk. Você estava dizendo que a Ucrânia é grande demais para a Rússia ocupar e tomar dessa forma. Eu também acho que seria um novo Iraque, um novo Afeganistão para a Rússia. Aliás, Afeganistão, literalmente, né, no caso da União Soviética. Mas vamos lá. A Rússia tem condições de inviabilizar a Ucrânia, né? De impedir que ela se torne uma democracia liberal próspera que serviria de exemplo para a população russa e de um contra-exemplo em relação ao jugo do Vladimir Putin. Você acha que esse pode ser um objetivo do Putin? Ele que agora já controla indiretamente Belarus, né? O Lukashenko finalmente teve que ceder ao Putin e os países bálticos agora receberão talvez dezenas de milhares de soldados americanos para evitar que essa projeção se expanda. Renato. Lorival, boa noite, prazer em vê-lo. Eu acho que a estratégia do Putin está claríssima. Ele, em nenhum momento, a esconde. Entre outras coisas, ele declara ostensivamente que a democracia liberal é obsoleta e ultrapassou seus propósitos. Ou seja, isso é uma declaração de que não estamos falando apenas, como eu disse, de uma questão de conquista de território. Nós estamos agora frente a uma campanha ostensiva e deliberada de contrapor um modelo, que é um modelo russo, contra um modelo de democracia liberal, que era o que a Ucrânia vinha perseguindo com tenacidade. Hoje, a própria campanha do Putin, mesmo sem ele invadir, já é responsável por perdas econômicas na Ucrânia da ordem de 1,5 a 2 bilhões de dólares por ano, porque, evidentemente, não só cria um clima contrário a investimentos, ninguém vai ampliar ponto nenhum, ninguém vai iniciar contatos econômicos novos com a Ucrânia. Então, enfim, há uma tentativa deliberada de esvaziar política e economicamente o governo ucraniano e o funcionamento da economia e da democracia ucraniana. E isso, não, aparentemente, se quer para aí, porque a proposta do Putin que está sobre a mesa, ela tem 3 pés. Um é o retorno, a retirada dos mísseis da OTAN, que deveriam voltar ao período pré-1997. Ora, evidentemente que o que eu vou dizer é subjetivo, mas eu vivi lá há 6 anos e depois mais 4 anos em Belarus. Eu não senti nenhum desses 2 países, que são gêmeos, que nascem quase que junto com
com o Rus de Moscou, não a Rússia, porque eu ouço de vez em quando algumas avaliações históricas de que a Rússia de Kiev foi absorvida pela Rússia de Moscou. Ora, a Rússia é a de Moscou. Kiev foi um Rus, assim como Minsk foi um Rus. Então, o que se vê é que essas iniciativas do Putin tentam reverter, inclusive, a própria formação histórica do que hoje é a geografia desses países, a geografia estabelecida nesses países. Consequentemente, é um plano que tem um sentido muito mais amplo do que qualquer coisa que ocorreu no passado, né? Sim. Caio Junqueira, chega no papo também, Caio? Embaixador, boa noite. Eu queria, por gentileza, uma avaliação do senhor sobre o papel que o Itamaraty está desempenhando nessa questão. Claro que somos aqui periféricos, embora estejamos com uma vaga rotativa no Conselho de Segurança da ONU, mas a defesa tem sido pela via diplomática, que nos parece, até mesmo para o Itamaraty, improvável. Qual que é o ideal para a diplomacia brasileira, para o Brasil? É tomar posição aqui dos nossos vizinhos, vamos dizer assim, Estados Unidos, ou é ficar neutro, se manter equidistante? Qual que é a sua avaliação? Olha, eu não quero ditar os rumos da diplomacia brasileira, seria uma falta de modéstia total. O que eu posso dizer é o seguinte: o Itamaraty, historicamente, a melhor tradição do Itamaraty, como é, em geral, mencionado esse posicionamento, é no sentido de promover a negociação para evitar que haja conflitos e que os conflitos sejam resolvidos por uma solução armada. Agora, o que eu vejo eu tenderia a extrapolar a tua pergunta e, em vez de responder com relação ao Itamaraty, falar com relação ao governo brasileiro. Porque o governo brasileiro, e o Itamaraty, evidentemente, reflete isso em todo e qualquer governo, tem um alinhamento muito claro com os BRICS, ou seja, valoriza muito o rótulo BRICS. Isso faz com que o Brasil dê um peso diplomático bastante grande a essa aliança e a essa possível atuação conjunta em âmbito internacional. Eu não acredito, porque eu acho que os interesses econômicos desses países não são absolutamente coincidentes. Eu não vejo como os interesses agrícolas do Brasil possam se compatibilizar com os da Índia, por exemplo, e assim outros temas relacionados aos BRICS. Por outro lado, eu acho que as pessoas não se dão conta de que, quando ainda era o governo Lula, houve uma oferta russa de apoio e assistência técnica ao Brasil para recompor ou reestimular a relançar o programa espacial brasileiro, naquele momento totalmente desarticulado por um acidente grave, que praticamente eliminou, inclusive, uma boa parte dos cientistas brasileiros. E não só isso, mas também estava, naquele momento, passando por uma possível atuação paralela no âmbito de um programa bilateral Brasil-Ucrânia, que redundou depois, mais tarde, na criação da Alcântara Cyclone Space, para lançamento de satélites em Alcântara a partir de foguetes ucranianos Ciclone 3. Nesse momento em que havia essa parceria, tudo dava a entender que era estratégica, o Brasil aceitou como apoio para a retomada do seu programa espacial e a recomposição da base, etc., a Rússia e não a Ucrânia. Isso fez com que o acordo ele tenha subsistido até o governo Dilma, sem que ele tivesse
tendo ele implicado muitos gastos, muitas verbas alocadas pelo governo brasileiro, mas com absoluta falta de apoio político da parte do Brasil. Então, enfim, eu acho que isso explica por que se vê no Brasil tanta ambiguidade com relação ao que está acontecendo na região, entre a Rússia e a Ucrânia. E também me parece surpreendente que, por exemplo, tanta gente no Brasil que é contra qualquer ação, e eu não estou legitimando essas ações, dos Estados Unidos, na América Central, no Caribe ou no seu entorno imediato, sejam tão vocais na rejeição de qualquer ação americana nesse campo e não consigam transplantar esses mesmos critérios para a ação da Rússia no seu quintal, para chamar de alguma forma mais compreensível. Então, enfim, eu acho que a posição do Itamaraty, tal como lida hoje, ela reflete uma posição genérica brasileira de apoio ao direito internacional, mas peca, provavelmente, por não identificar quem é o agressor. É o que fica pendente, aliás, não só na posição brasileira, como também em outras manifestações no âmbito da União Europeia, etc., que, evidentemente, não querem acirrar o conflito. Até porque ninguém é Dr. Strangelove, ninguém quer sair partindo por uma guerra nuclear. Sem dúvida. Embaixador, infelizmente o nosso tempo acabou, mas como o papo é muito profundo, cheio de detalhes, reveladores, absolutamente fundamentais, eu já deixo o convite para uma próxima conversa, até porque o tempo estourou, nem deu tempo de chamar a Renata também, a nossa analista, para participar. Por favor, diga sim e volte na próxima. Muito obrigada, embaixador. Só desculpe ter falado demais, então. Imagina! Falar demais com argumento e experiência é o que a gente quer, mas falta o tempo. Quero muito conversar com o senhor mais uma vez. Queremos, sim, no plural, conversar com o senhor uma próxima vez. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado.